Me chamo Cora. A brisa de outubro assobiava pelas portas abertas do espaço montanhoso. Faltavam 3 semanas para me tornar a Sra. Oliver Parker. A luz dourada do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, iluminando as folhas âmbar e cor de ferrugem lá fora. O cenário perfeito para nosso casamento de outono. Marquei outro item na minha prancheta, arrumação das mesas, concluída. Próximo, a prévia do centro de mesa. Meu celular vibrou. Pensei que era a florista confirmando a entrega de amanhã. Mas a mensagem era de um número desconhecido. Tão animada para o seu dia especial. Obrigada pelo convite. Abaixo, havia uma foto. Meu save the date, aquele em que Oliver e eu ríamos no bosque de álamos, nossas mãos entrelaçadas. O mesmo cartão que eu especificamente não enviei para uma pessoa. Minha prancheta escorregou dos meus dedos. O som dos papéis se espalhando pelo assoalho de madeira ecoou pelo local vazio. Encarei o nome do remetente acima da mensagem. Nina. O nome da minha irmã embaçou enquanto as lembranças me invadiam. A carta da bolsa de estudos. O e-mail devastador. Seu sorriso presunçoso quando a confrontei. Você sempre consegue tudo. Eu só queria que você soubesse como é perder. Ei, linda, trouxe aquele café que você ama. Girei. Oliver estava na porta, 2 xícaras de café na mão, seu sorriso caloroso e familiar desaparecendo ao ver meu rosto. A cerimonialista olhou para nós dois, depois para sua equipe, e então os conduziu silenciosamente para fora. A porta se fechou com um clique atrás deles. Você convidou minha irmã para o nosso casamento? Minha voz saiu firme, controlada, embora minhas mãos tremessem. O sorriso de Oliver sumiu completamente. Seus olhos caíram para o chão e depois voltaram aos meus. A culpa estampada em cada traço. Cora, escuta. Ela é sua única irmã. Já faz 10 anos. As palavras atingiram como um golpe físico. Agarrei a borda da mesa mais próxima, tentando me firmar. Você sabia. Você sabia o que ela fez. Faz muito tempo. As pessoas mudam. Nosso terceiro encontro voltou à minha mente. O pequeno restaurante italiano onde finalmente me abri, contei tudo a ele. Como Nina sabotou minha bolsa de estudos de $75.000 para a escola de design. Como ela falsificou um e-mail de cancelamento da minha conta para a comissão. Como ela destruiu a carreira que eu passei anos planejando. Mas, o mais importante, lembro-me do que veio depois. Minha voz feroz apesar das lágrimas. Se você alguma vez tentar trazê-la de volta para minha vida, acabou entre nós. E a resposta de Oliver, sua mão cobrindo a minha, eu nunca faria isso com você. Eu prometo. Deixe-me ver seu celular. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. O quê? Seu celular, Oliver. Agora. Ele hesitou, depois entregou. Sua senha não havia mudado, meu aniversário. Abri suas mensagens, rolei por meses de conversas. Meu estômago embrulhou. Mensagens para Nina, ela vai nos perdoar quando vir você lá. Para meus pais, acho que é hora de ajudarmos elas a se reconciliarem. A resposta deles, você é um homem tão bom, Oliver. Cora vai te agradecer por isso algum dia. A magnitude da traição me deixou sem ar. Eles estavam planejando isso há meses. Todos eles. Deslizei minha aliança de noivado do dedo. O diamante captou a luz do sol, espalhando pequenos arco-íris pelo contrato do local na mesa. Coloquei o anel ao lado dele. Cora, por favor. A voz de Oliver falhou. Eu pensei que estava ajudando a curar sua família. Olhei para ele, realmente olhei para ele, vendo-o claramente pela primeira vez. O homem que eu pensava que me protegeria havia, em vez disso, conspirado com as pessoas que mais me machucaram. Não há nada para curar. Minha voz saiu baixa, mas firme. Porque não existe família. Não mais. Passei por ele, meus passos firmes no chão de madeira.
Ele me chamou, mas eu não me virei. O ar da montanha atingiu meu rosto quando saí, carregando o aroma de pinho e folhas de outono. Um aroma que para sempre me lembraria do dia em que aprendi que, às vezes, as traições mais profundas vêm disfarçadas de amor. Atrás de mim, as portas do local se fecharam com um baque final e ressonante. 3 dias depois, contratos de fornecedores cancelados cobriam o chão do meu apartamento como folhas de outono. O papel timbrado impecável da florista, a caligrafia elegante do buffet, o logotipo minimalista do fotógrafo, cada um marcado com letras vermelhas em negrito, cancelado. Meu celular vibrou novamente. 27 chamadas perdidas de Oliver. 14 da mamãe. Isso não é você, querida. A última mensagem de voz da mamãe tocou enquanto eu dobrava outro contrato. Nós te criamos para acreditar em segundas chances. Um entregador bateu. Outro arranjo de lírios brancos. O bilhete da mamãe estava aninhado entre as flores. A família perdoa, querida. As flores se juntaram a outros 3 arranjos idênticos perto da janela, seu perfume embrulhando meu estômago. Meu vestido de noiva estava pendurado no canto, sua renda delicada capturando a luz da manhã. $2.000 em promessas quebradas envoltas em tule e seda. Virei as costas para ele, mas sua presença preenchia o quarto como outra pessoa observando, esperando. A voz do papai chiou pelo viva voz do meu celular. Nós todos conversamos, querida. Nina cometeu um erro quando era jovem. Deus sabe que eu mesmo cometi muitos. Sua risada familiar arranhou meus nervos. Lembra quando eu vendi aquele Mustang 68 sem contar para sua mãe? A mensagem de Oliver chegou enquanto a mensagem do papai ainda tocava. Tenho me encontrado com seus pais. Eles entendem por que eu fiz isso. Por que você não consegue entender? Abaixo, uma foto. Oliver, mamãe, papai e Nina apertados em uma cabine no Trattoria Toscana, nosso restaurante favorito para encontros. Seus rostos brilhavam com um calor conspiratório. A cabeça de Nina estava apoiada no ombro da mamãe. O braço de Oliver se estendia atrás da minha irmã, confortável, familiar. O horário marcava 3 semanas atrás. Minha caneca de café escorregou dos meus dedos, quebrando-se contra o piso de madeira. Líquido escuro escorreu pelos contratos cancelados, manchando o papel, distorcendo as assinaturas. O e-mail de Nina chegou em seguida, a linha de assunto piscando. Eu mudei, me dê uma chance. Ignorei. 10 anos é tempo suficiente para punir todos. A voz da mamãe encheu meu apartamento novamente. Eu te criei melhor do que isso. O perdão é o que nos define como família. A mensagem cortou. Outra começou. Toda a família concorda com Oliver. Você está deixando o passado controlar seu futuro, e isso não é saudável. A porta da frente clicou. Erica entrou, armada com sacolas de comida para a viagem e aquele olhar feroz que ela tem quando está pronta para a batalha. Eu trouxe reforços. Ela ergueu uma garrafa de vinho. E não vou sair daqui até que tenhamos lidado com tudo isso. Ela gesticulou para a carnificina de papel que me cercava. Eu não posso te manter aqui. Você tem aquela reunião importante com o cliente amanhã. Já remarcaram. Ela deixou as sacolas no balcão da minha cozinha. Noah está cobrindo. Meu celular tocou novamente. O rosto de Oliver preencheu a tela. Erica o pegou antes que eu pudesse reagir, silenciando a chamada. Ah, e isso me lembra. Ela puxou um cartão de visitas do bolso. Lembra da Clara da contabilidade? A tia dela passou por algo parecido com a família. Ela gostaria de conversar, se você tiver interesse. O aroma de alho e molho de tomate invadiu meu apartamento, afastando a doçura enjoativa dos lírios da mamãe. Erica desembalou os recipientes, seus movimentos precisos, determinados. Ela não perguntou se eu estava bem. Não insistiu em detalhes. Apenas criou ordem no caos, um recipiente de comida por vez. A voz do meu vizinho John ecoou pela janela aberta. Última caixa carregada no seu carro, Erica.
Precisa de mais alguma coisa do apartamento dele? É tudo. Erika respondeu. Obrigada, John. As últimas peças da minha vida com Oliver, embaladas e etiquetadas. Enquanto eles estavam ocupados se encontrando e me enviando mensagens, eu estava me escolhendo novamente, sozinha e desprotegida. Agora, olhando para tudo, 3 anos condensados em caixas de papelão. Meu olhar vagou para o laptop, para o rascunho de e-mail que eu estava evitando. Você não precisa fazer isso hoje à noite, disse Erika, seguindo meu olhar. Sim, eu preciso. O e-mail de cancelamento do casamento tomou forma, cada palavra medida, despojada de culpa ou amargura. Devido a circunstâncias imprevistas, o casamento de Cora Walker e Oliver Parker foi cancelado. Todos os presentes serão devolvidos com nossa sincera gratidão pelos seus votos gentis. Enviar. 148 convidados. 148 presentes para devolver. Cada um exigindo uma nota pessoal. Cada nota, uma lembrança do que perdi. Do que me foi tirado. O vestido de noiva observava, silencioso, acusador. Me ajuda a tirá-lo. Minha voz falhou na última palavra. Erika pousou sua taça de vinho. Juntas, levantamos o vestido do cabide. O corpete bordado captou a luz, espalhando pequenos arco-íris pelas minhas paredes. Colocamos na capa, com cuidado para não prender o tecido delicado. A loja de consignação abre às 10 da manhã, eu disse. Erika assentiu, fechando a capa. Sua mão encontrou a minha, apertou uma vez. O entendimento passou entre nós sem palavras. Um diário encadernado em couro espreitava por baixo dos contratos espalhados, suas páginas com orelhas e gastas. Minha garganta apertou. O diário da bolsa de estudos. Cada detalhe da traição de Nina registrado com minha caligrafia furiosa. Evidências que não consegui mostrar a Oliver, mesmo depois que ele prometeu proteger meu coração. A última entrada terminava no meio da frase, como se eu, com 17 anos, não suportasse escrever mais uma palavra. Mas havia mais naquela história. Muito mais que Oliver nunca soube. Que ninguém soube. Fechei o diário, deslizei-o de volta para baixo dos papéis. Algumas verdades precisam esperar seu momento. Erika me entregou um recipiente de massa, sua expressão suave, mas determinada. Uma mordida de cada vez, uma caixa de cada vez, um dia de cada vez. Vamos superar isso. Lá fora, pela minha janela, o vento de outubro chicoteava as árvores, arrancando as folhas mortas, abrindo espaço para algo novo crescer. O clique dos meus saltos ecoou pelo saguão de vidro da Johnson Design Group, cada passo deliberado e medido. Parei na entrada, vendo o meu reflexo. 3 semanas depois que os planos de casamento cancelados deixaram olheiras escuras sob meus olhos, minha coluna permanecia reta, minha cabeça erguida. Então eu os vi. Minha mãe estava perto da recepção com seu colar de pérolas característico, enquanto Nina estava sentada em uma das cadeiras de couro para visitantes, torcendo um lenço entre os dedos. Os mesmos dedos que digitaram aquele e-mail falso de cancelamento 10 anos atrás. Cora. Minha mãe avançou, braços estendidos. Precisamos conversar, querida. Apertei o botão do elevador, mantendo meu olhar fixo nas portas de aço escovado. Por favor. A voz de Nina falhou. Eu vim de tão longe. Eu só quero consertar as coisas. Todo o primeiro andar ficou em silêncio. Senti os olhos dos meus colegas em nós, suas conversas matinais congeladas no meio da frase. Até Sarah, na recepção, parou de fingir que estava digitando. Não vamos sair até você ouvir. A voz da minha mãe carregava aquele aço familiar, o tom que uma vez me mandou para o quarto sem jantar quando questionei por que Nina nunca enfrentava as consequências. Tenho uma reunião com um cliente em 10 minutos. Minha voz saiu firme, profissional. E vocês duas estão invadindo. Invadindo? Nina se levantou, lágrimas escorrendo. Eu sou sua irmã. Sarah. Virei-me para nossa recepcionista. Por favor, chame a segurança.
Você não pode estar falando sério. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Eu te criei melhor do que isso. Sim, você me criou para ficar quieta quando Nina me machucava. Para sorrir nas reuniões de família enquanto ela sorria cinicamente por arruinar meu futuro. Para fingir que estava tudo bem. As palavras fluíram, frias e precisas. Mas eu não trabalho mais para você. Eu trabalho aqui. A mão de Sarah pairou sobre o telefone. Devo. Sim. Encarei o olhar chocado da minha mãe. Chame-os. Os seguranças chegaram em minutos. Profissionais, discretos, eles escoltaram minha família para fora enquanto meus colegas se agitavam, repentinamente fascinados por seus telefones e xícaras de café. Tudo bem? Virei-me e vi Lucas, nosso sócio sênior, observando da porta de seu escritório. Sua expressão continha algo que eu nunca tinha visto antes: respeito. Sim, senhor. Peço desculpas pela interrupção. Ele balançou a cabeça. Nunca se desculpe por manter limites profissionais. Agora, sobre o projeto Riverside. O dia passou em um borrão de reuniões com clientes e revisões de design. Mergulhei em esquemas de cores e layouts de móveis, deixando o trabalho familiar firmar minhas mãos, acalmar minha mente. Mas, ao chegar no meu apartamento naquela noite, um carro familiar estava esperando. Oliver saiu, seu rosto carrancudo. Como você pôde pedir para a segurança retirar sua própria mãe e irmã? Apertei minha pasta com mais força. Como você pôde se coordenar com elas pelas minhas costas durante meses? Elas são sua família. Disseram que você sempre foi dramática em relação a Nina. Que você aumenta tudo. Ele passou as mãos pelo cabelo. Eu pensei que se eu pudesse colocar vocês todos na mesma sala. A verdade atingiu como um golpe físico. Você deixou que elas te contassem a versão delas sobre mim o tempo todo. Cora. Não. A palavra saiu cortante, final. Você não tem mais o direito de negociar. Minha família tem minado minha história por anos, e você escolheu acreditar nelas em vez de mim. Acabou. Passei por ele em direção ao meu prédio. Atrás de mim, sua voz falhou. Por favor, só converse comigo. O código de segurança apitou quando entrei, e encontrei Erika esperando no meu apartamento com comida para a viagem e vinho. Vi o carro dele lá fora. Ela me puxou para um abraço apertado. Não vou sair até ele ir embora. Sentamos na minha varanda, beliscando um pé de thai enquanto a noite de verão se instalava ao nosso redor. Erika me contou sobre sua tia que cortou contato com a irmã manipuladora 20 anos atrás. Melhor decisão que ela já tomou. Às vezes, famílias são apenas pessoas que compartilham seu DNA. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Lucas: meu irmão não fala comigo há 15 anos. Escolha dele, perda dele. Algumas pessoas nunca entenderão limites até que você os imponha. Te vejo amanhã. Mais tarde naquela noite, sozinha no meu quarto, encontrei a carta de aceitação da bolsa de estudos no meu antigo diário. O elegante papel timbrado da escola de design, as palavras que uma vez prometeram tudo, bolsa integral e auxílio concedidos com base em portfólio e cartas de recomendação excepcionais. Meus dedos traçaram a data. 15 de abril de 2014. Uma semana antes de Nina enviar aquele e-mail falso de cancelamento, destruindo tudo. Pela primeira vez desde que descobri seu convite para meu casamento, me permiti chorar. Não há as lágrimas silenciosas que eu estava escondendo, mas soluços profundos e convulsivos que ecoavam pelas paredes do meu apartamento. Chorei pela jovem que passou 6 anos reconstruindo sua carreira do zero. Pela confiança que nunca mais darei completamente. Pela família que eu pensava ter. Quando as lágrimas finalmente cessaram, abri meu laptop. A página de contato da escola de design brilhava na tela. Meus dedos pairaram sobre as teclas enquanto eu começava a digitar: a quem possa interessar, escrevo em relação a um e-mail fraudulento de cancelamento enviado da minha conta em abril de 2014. A resposta chegou em poucas horas.
Eles ainda tinham os registros. Os cabeçalhos do e-mail mostrando o endereço IP de Nina. Os carimbos de data mora provando que não fui eu. Abri um novo e-mail. Assunto: a verdade sobre porque abandonei a escola de design. Destinatários: mamãe, papai, Oliver, Nina, tia Júlia, tio Jaime, vovó Luna. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Às vezes, a verdade não é vingança. Às vezes, é simplesmente remover a máscara de uma mentira que viveu por muito tempo. A tela do meu laptop brilhava na escuridão do meu apartamento estúdio. O relógio marcava 2h47 da manhã, mas o sono parecia impossível com 10 anos de evidências espalhadas pela minha mesa. Entradas de diário. Documentos da bolsa de estudos. O e-mail original de parabéns, seguido pelo falso cancelamento que Nina enviou da minha conta. Cada peça contava parte da história que eles se recusavam a ouvir. O sol já havia nascido quando terminei todos os documentos e comecei a enviar os e-mails um por um. Já era a manhã seguinte. Abri um novo documento e comecei a digitar. Sem linguagem emocional, apenas fatos. 2015, recebi bolsa de estudos de $75.000 para o Pacific Design Institute 12 de março de 2015. Nina acessou meu e-mail através do computador familiar compartilhado 13 de março de 2015. E-mail falso de cancelamento enviado ao Comitê de Bolsas 14 de março de 2015. Bolsa de estudos rescindida, concedida a outro candidato. Meus dedos pairaram sobre as teclas enquanto as lembranças surgiam. A confusão do comitê quando compareci à orientação. O sorriso presunçoso de Nina quando a confrontei. Meus pais minimizando como coisas de irmãs. Adicionei as respostas deles ao longo dos anos. Mamãe, você sempre foi muito sensível em relação àquela bolsa. Papai, Nina era apenas uma adolescente. Deixa pra lá. Nina, você é tão dramática. Isso é história antiga. Então, as mensagens recentes de Oliver para minha família. Para Nina, ela vai nos perdoar quando vir você lá. Para a mamãe, eu sei exatamente como lidar com a teimosia da Cora. Para papai, o casamento vai resolver tudo. A verdade parecia diferente exposta em preto e branco. Sem drama necessário. Apenas uma década de gaslighting exposta em suas próprias palavras. Meu dedo tremeu sobre o mouse. A lista de destinatários incluía meus pais, Oliver, Nina e membros importantes da família que estavam me pressionando a reconciliar. Um clique destruiria a narrativa que eles construíram. Apertei enviar. As respostas começaram em minutos. A mensagem de voz do meu pai trovejou pelo alto-falante. A roupa suja desta família não é para consumo público. A mensagem de vídeo de Nina apareceu no Facebook. Sua máscara de cílios escorria enquanto ela implorava por perdão, mas suas palavras soavam vazias. Eu não entendia o que estava fazendo. A mesma desculpa, reembalada com lágrimas frescas. Meu celular vibrou com uma mensagem da recepcionista do trabalho. Oliver está aqui com flores. A segurança o impediu de entrar conforme suas instruções. Mamãe bombardeou o grupo de bate-papo da família extensa. Cora não está bem. Ela está distorcendo os eventos para machucar a irmã. Por favor, orem pela cura dela. Mas algo mudou. Tia Marisa, com quem não falava há anos, quebrou o silêncio. Eu acredito na Cora. Lucy fez a mesma coisa comigo na faculdade. Esta família tem um padrão de desculpar a crueldade. Prima Carol me enviou uma mensagem privada. Quando sua mãe disse que você estava sendo dramática, eu fiquei quieta. Sinto muito. Eles fizeram o mesmo comigo quando o tio Jaime roubou minha herança. Você não está sozinha. Meu chefe ligou inesperadamente. Tire o dia de folga hoje. E sabe de uma coisa? Aquele projeto do resort na montanha que você apresentou? É seu. Canalize essa energia para criar algo bonito. Naquele dia, passei no meu apartamento, me preparando para outro obstáculo, tenho certeza de que haverá mais. Mas mais tarde naquela noite, dormi sem calmantes pela primeira vez desde o cancelamento do casamento.
Sem sonhos com o sorriso presunçoso de Nina ou a traição de Oliver. Apenas escuridão pacífica. Na manhã seguinte, depois que o drama acabou, recebi uma mensagem do papai. Eu não percebi o quanto isso afetou sua carreira. Sem desculpas ou exigências. Apenas a primeira rachadura em sua certeza. Não respondi e fui trabalhar. No escritório naquela manhã, a longa postagem de Nina nas redes sociais sobre cura familiar desapareceu sem explicação. Os comentários exigindo que eu a perdoasse também sumiram. Kelly da contabilidade parou na minha mesa. Oliver tentou enviar mais flores. Eu mesma as devolvi. Ela apertou meu ombro. Alguns homens nunca entendem a palavra não. Mais tarde, Erika me encaminhou uma captura de tela de nosso amigo em comum Lucas. Oliver finalmente admitiu que estragou tudo. Disse que deveria ter respeitado os limites de Cora em vez de bancar o conselheiro familiar. Mergulhei nos projetos do resort na montanha. A ironia não me escapou, criar outro local nas Cascades, tão semelhante ao local do meu casamento cancelado. Mas desta vez, cada decisão fluiu naturalmente. Sem hesitação. Sem concessão. As paredes de vidro do meu projeto refletiam a floresta circundante. A pedra local ancorava a fundação. Uma lareira embutida oferecia abrigo dos ventos da montanha. Cada elemento exatamente como eu imaginava. Meu computador apitou com um lembrete de planejamento de casamento, 3 meses para o grande dia. Abri a pasta, o cursor pairando sobre anos de painéis do Pinterest e contratos de fornecedores. Com 3 cliques, apaguei tudo. O espaço vazio pareceu certo. Como finalmente colocar um peso que eu nem lembrava que estava carregando. Meu celular acendeu com outra mensagem da mamãe. Ainda podemos consertar isso, querida. Família é tudo. Coloquei o celular com a tela para baixo sem responder. Ela estava errada. Família não é tudo. Verdade é tudo. O sol nascente pintou meus esboços de design em tons de âmbar e dourado. As mesmas cores que deveriam definir o dia do meu casamento agora iluminavam o caminho a seguir. Não o caminho que eles escolheram para mim. Aquele que eu finalmente estava forte o suficiente para trilhar sozinha. O protetor de tela do meu laptop mudou para uma foto da visita ao local na semana passada. Eu estava no mirante da montanha, o vento chicoteando meus cabelos, um sorriso alcançando meus olhos pela primeira vez em meses. Atrás de mim, a fundação ganhava forma, cada pedra exatamente onde eu a coloquei. Algumas pessoas passam a vida tentando consertar fundações quebradas. Eu estava construindo algo novo. Algo real. Mas uma pequena voz sussurrou: o que acontece quando aqueles que te machucaram se recusam a aceitar sua verdade? A mensagem do papai pareceu a primeira gota de chuva antes de uma tempestade. O silêncio de Nina falou mais alto que suas lágrimas. E em algum lugar, Oliver ainda guardava as alianças que prometeu me ligar a uma vida construída sobre mentiras. Os planos do resort na montanha brilhavam na minha tela, sólidos e verdadeiros. Que venha a tempestade. Desta vez, eu estava pronta. Primeiro, me concentrei em terminar o projeto e me encontrar com os clientes. Segundo, me concentrei em mim e na minha paz. Assim se passou uma semana inteira. E agora, uma semana depois, o convite para o jantar estava na bancada da minha cozinha, um papel creme grosso com letras douradas em relevo. Para discutir como seguir em frente como família. A caligrafia da mamãe fluía abaixo em uma cursiva perfeita, sugerindo Luigi's, o restaurante francês onde comemorei minha formatura na faculdade, meu primeiro prêmio de design, cada marco importante. Meu celular vibrou. Outra mensagem de voz da tia Melissa: querida, estamos todos tão preocupados com essa briga. Apagar. Uma mensagem do papai chegou em seguida: um cliente importante me perguntou sobre você hoje. Seria uma pena se eles soubessem de algum drama familiar. Joguei o celular na bolsa, mas a notificação de e-mail de Oliver chamou minha atenção. Todos estão tomando partido, Cora. Deixe-me ajudar a consertar isso.
O horário mostrava que ele enviou momentos depois que a carta manuscrita de Nina chegou, sua caligrafia cursiva prometendo fazer tudo certo. A coordenação dele seria impressionante se não fosse tão sufocante. Liguei para Erika para ir comigo ao encontro e ela concordou. Eu estava pronta para enfrentá-los e comecei a me preparar. Você não precisa fazer isso, disse Erika, ajeitando a gola do meu blazer mais tarde naquela noite. Estávamos do lado de fora do Luigi's, o vento outonal chicoteando as folhas caídas pelo pátio de paralelepípedos. Podemos pedir pizza. Não, alisei a pasta que estava sob meu braço. Eles precisam entender exatamente o que estão me pedindo para perdoar. Pela janela, os vi em nossa mesa de costume, mamãe com pérolas, papai com seu terno de poder, Nina com algo suave e pêssego que a fazia parecer mais jovem, mais vulnerável. A cabeça de Oliver inclinada perto da do meu pai, provavelmente planejando. O quadro familiar perfeito. Empurrei a pesada porta de madeira, Erika logo atrás. Suas cabeças se ergueram em uníssono. Cora. Mamãe se levantou parcialmente, a confusão cintilando em seu rosto ao ver Erika. Não esperávamos meus termos, lembra? Escolhi a cadeira na cabeceira da mesa, no meu lugar de costume ao lado de Nina. Erika sentou-se à minha direita, uma sentinela silenciosa. Querida. Papai inclinou-se para a frente, seu sorriso de negociação comercial no lugar. Estamos aqui para curar como família. Talvez sua amiga pudesse, Erika fica. Abri a pasta, colocando os documentos com movimentos precisos. Já que estamos aqui para discutir como seguir em frente, vamos começar exatamente de onde estamos seguindo em frente. Cabeçalhos de e-mail espalhados sobre o linho branco. Prova técnica da sabotagem de Nina, cada carimbo de data mora um prego no caixão da negação deles. A resposta do comitê de bolsas confirmando que o cancelamento veio de uma fonte não autorizada. Isso é história antiga, mamãe acenou com a mão. Nina era apenas meu diário. Coloquei o livro encadernado em couro ao lado dos e-mails. 6 anos reconstruindo minha carreira do zero. Cada revés, cada oportunidade perdida, cada vez que tive que explicar por que abandonei a escola de design. Os dedos de Nina se torceram no colo. Oliver encarou o diário como se pudesse morder. E isto? O documento final deslizou pela mesa. Uma análise financeira completa do impacto. Salários perdidos, empréstimos estudantis de que eu não precisaria, clientes que não pude atender sem as credenciais adequadas. Custo total, $215.310. A taça de vinho do papai congelou no meio do caminho para sua boca. Isso é. A voz de Nina falhou. Eu não pensei que realmente importaria tanto. Claro que não. As palavras saíram calmas, firmes. Nenhum de vocês pensou. É por isso que todos vocês se sentem tão à vontade para exigir que eu perdoe e esqueça. Podemos consertar isso. Oliver estendeu a mão pela mesa. Seus pais poderiam ajudar com o dinheiro, eu poderia, você poderia o quê? Gelo cobriu cada sílaba. Conspirar pelas minhas costas mais um pouco. Violar o único limite que deixei absolutamente claro? Mamãe limpou os lábios com o guardanapo. Agora, Cora, se você apenas estes são meus termos. Sentei-me mais ereta, canalizando a postura de papai na sala de reuniões. Não negociável. O silêncio caiu enquanto eu delineava cada ponto. Nenhum relacionamento com Nina. Pais respeitando meus limites sem questionar. Oliver permanentemente removido da minha vida. Mas nós somos família, Nina sussurrou. Não. A palavra caiu como um martelo. Família respeita limites. Família protege um ao outro. Família não conspira para emboscar alguém no próprio casamento. Isso não é justo. A mandíbula de Oliver travou. Nós estávamos tentando ajudar. Ignorando completamente o que ela te disse? A voz calma de Erika cortou seu protesto. Que ajuda? Reuni os documentos, deslizando-os de volta para a pasta.
Não estou pedindo sua concordância ou compreensão. Estou informando minha decisão. Elizabeth. Papai usou o primeiro nome da mamãe, um aviso. Deixe-a terminar. Você já deixou claro seu ponto. A voz da mamãe vacilou. Mas certamente com o tempo não conserta a traição. Levantei-me, Érica se erguendo ao meu lado. Apenas revela quem está disposto a reconquistar a confiança e quem espera que ela seja entregue. Por favor. Nina estendeu a mão para mim. Dei um passo para trás. Não desejo mal a nenhum de vocês. As palavras vieram de algum lugar profundo e certo. Mas não vou sacrificar minha paz para manter a ilusão de harmonia familiar. Não mais. O maitre D apareceu com os cardápios. Balancei a cabeça. Não vamos ficar. Ao sair, ouvi a inspiração trêmula da mamãe, o suspiro pesado do papai. Mas meus passos não vacilaram. O vento outonal agitou meus cabelos quando Érica e eu emergimos no pátio, carregando o aroma de fumaça de lenha e folhas em mudança. Você está bem? Ela perguntou. Olhei para as janelas quentes do Luigis, para o quadro familiar agora fraturado além de qualquer reparo. A estranha leveza no meu peito não era exatamente paz, ainda não. Mas era algo mais próximo do que eu sentia há anos. Sim. Virei-me do restaurante. Acho que finalmente estou. E com esses pequenos passos, levei finalmente um ano para me curar completamente. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto do meu novo escritório, iluminando a placa de latão na minha mesa, Cora Walker, designer principal. O prêmio do projeto do Retiro na Montanha estava ao lado, suas bordas de cristal lançando prismas de arco-íris pela tela do meu laptop. 1 ano. As palavras ainda engasgavam na minha garganta às vezes, 1 ano desde que me afastei de um casamento, de uma família e de uma vida inteira tentando ser quem eles queriam. Meus dedos traçaram as letras em relevo do prêmio. Excelência em design sustentável. A ironia não me escapou, ganhei pelo próprio local na montanha que redesenhei depois de cancelar meu próprio casamento lá. Onde a traição de Oliver havia destruído meu mundo, eu havia construído algo mais forte com os pedaços. Cora? Jane da recepção enfiou a cabeça. Sua reunião das 2 horas chegou. A estudante de design? Endireitei as fotos emolduradas na minha mesa, não os retratos de família formais que minha mãe insistia que toda a casa precisava, mas instantâneos da minha família escolhida. Érica e eu caminhando pela Pacific Crest Trail. O jantar de Natal da minha tia Elisa, todos com suéteres ridículos. O encontro do grupo de apoio onde finalmente aprendi a rir novamente. Mande-a entrar, por favor. A garota que entrou pela minha porta apertava sua pasta como um escudo. Olheiras escuras sombreavam seus olhos, e seus ombros curvavam-se para dentro, uma postura que reconheci no meu próprio reflexo anos atrás. Eu sou Lily Rodrigues, ela disse, acomodando-se na cadeira à minha frente. Obrigada por me considerar para o estágio. Sua pasta me disse tudo o que eu precisava saber sobre seu talento. Mas foi o tremor em sua voz quando mencionou sua família que tomou minha decisão. Eles não apoiam sua escolha de estudar design? Mantive meu tom gentil. Os olhos de Lily se arregalaram. Como você, eu reconheço o olhar. Virei-me para a janela, dando-lhe espaço para se recompor. Minha família também tinha ideias muito específicas sobre como o sucesso deveria ser. Eles querem que eu estude administração. As palavras saíram atropeladas. Meu pai diz que design é apenas um hobby, não uma carreira de verdade. Minha mãe continua me enviando anúncios de programas de contabilidade. Meu celular vibrou, uma mensagem do meu pai. Feliz aniversário, Cora. Sem pressão. Só pensando em você. 1 ano atrás, essa mensagem teria vindo com segundas intenções. Agora, ele estava aprendendo. Lentamente. Deslizei a notificação para o lado e me concentrei em Lily. Conte-me sobre seu projeto favorito na sua pasta. Na hora seguinte, observei-a ganhar vida descrevendo seus projetos.
O mesmo fogo que eu tinha na idade dela queimava em seus olhos. Antes que ela fosse embora, entreguei-lhe uma carta de oferta de estágio e algo mais, um folheto da bolsa de design Walker. Nenhuma referência familiar necessária, eu disse a ela. Apenas talento e garra. Naquela noite, vaguei pelo retiro na montanha concluído. O pôr do sol pintou as vigas de pinheiro Douglas em luz âmbar. Onde o altar do casamento teria ficado, uma parede de janelas agora emoldurava as cascades. O teto alto do salão principal atraía o olhar para cima, até que a própria montanha parecia pertencer ao interior. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem da minha mãe, a terceira esta semana. Querida, Nina está de volta à cidade. Ela mudou tanto. Talvez a apaguei sem terminar. Alguns limites não precisam mais de explicação. No meu escritório, abri a gaveta mais baixa da mesa. O diário de 10 anos atrás estava exatamente onde eu o coloquei no dia em que finalmente o li para meu grupo de terapia. Suas páginas narravam cada detalhe da traição de Nina, cada palavra desdenhosa dos meus pais, cada dólar e sonho que aquela bolsa teria financiado. Mas era o diário mais novo ao lado que importava mais. Suas páginas mapeavam um tipo diferente de arquitetura, a planta de uma vida reconstruída em meus próprios termos. Anotações de sessões de terapia onde aprendi a confiar em meus instintos. Cartas que escrevi, mas nunca enviei, sua raiva transformada em combustível para o movimento para frente. Os primeiros conceitos de design para este retiro na montanha, esboçados na semana seguinte à devolução da minha aliança de noivado. Minha última sessão de terapia passou pela minha mente. Como você se sente ao saber do noivado de Oliver? A verdade me surpreendeu até. Nada. As escolhas dele pertencem a ele agora, assim como as minhas pertencem a mim. Uma batida na porta me tirou da lembrança. A equipe de limpeza havia chegado, outro limite que aprendi a estabelecer. Minha vida profissional terminava às 6, abrindo espaço para o grupo de apoio semanal que agora ajuda a facilitar. Caminhando para meu carro, avistei um SUV prateado familiar no estacionamento. Minha mãe. A velha Cora teria voltado, se deixado encurralar em outra conversa exaustiva sobre obrigação familiar. Mas aquela Cora desmoronou com os planos do casamento. Peguei meu celular e digitei: não estou disponível para conversar. Por favor, respeite meu limite. Simples. Claro. Nenhuma justificativa necessária. O caminho para casa me levou pela pequena escola de design onde anunciarei os vencedores da bolsa no próximo mês. 10 bolsas integrais para estudantes que ousam sonhar maior do que as expectativas de suas famílias. O formulário de inscrição me faz sorrir toda vez que o reviso. Conte-nos o que você construirá quando parar de viver para os outros. 20 minutos depois, meu apartamento me acolheu com o aroma de lavanda e pinho, minha própria mistura exclusiva, não as rosas artificiais que minha mãe sempre preferiu. Fotos alinhavam a entrada, narrando a metamorfose do ano passado. O primeiro prêmio de design. Lecionando no centro comunitário. Feriados passados com amigos que celebram meus sucessos em vez de exigir minha rendição. Na cozinha, servi uma taça de vinho e me encostei na bancada. O pôr do sol entrava pelas janelas que posicionei precisamente para este momento, pintando minhas paredes em tons de possibilidade. Aqui, neste espaço que projetei para mim, uma paz inesperada se instalou sobre mim. Algumas pessoas passam a vida construindo famílias. Outras se concentram em construir muros. Eu construí algo mais forte, uma fundação que não depende da aprovação de mais ninguém. Uma vida que é genuinamente, incondicionalmente minha. O projeto do Retiro na Montanha me ensinou que as estruturas mais fortes surgem da visão mais clara. Minha visão finalmente está clara. Eu sou a arquiteta da minha própria paz, a designer do meu próprio legado e a construtora do meu próprio futuro. E ninguém pode tirar isso de mim. O que você achou da história de Cora? Conte aqui nos comentários se já passou por algo parecido. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.